Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos ver alguns conceitos básicos da teoria da relatividade restrita e o nosso objetivo não é especificamente estudar a teoria da relatividade restrita em toda a sua profundidade, porque isso exige um curso específico, mas principalmente mostrar os conceitos básicos e alguma parte do formalismo associado à relatividade, à teoria da relatividade, que vai ser usado em aulas subsequentes. Então, por completeza, a gente vai discutir aqui os conceitos principais e derivar algumas das características matemáticas mais importantes da teoria, transformação de Lorentz, que já é conhecida, mas também algumas coisas do formalismo, que depois vai ser aplicado nas aulas subsequentes. Vamos aqui passar para um aspecto inicialmente conceitual, né, da invariância de Galileu. Então, relatividade no movimento já existe há muito tempo. Né? A relatividade de Galileu está relacionada com a invariância da física. Né? A física é invariante, portanto, o formalismo de Hamilton, o princípio de Hamilton permanece válido em qualquer referencial inercial. Né? Então, o que é um referencial inercial? Um referencial que não está sendo acelerado, não tem uma aceleração. E então, com essa transformação, como foi visto lá no capítulo 1, a gente tem uma composição de vetores, né, onde R' é a posição de um objeto dentro de um referencial e do referencial linha, né? E R maiúsculo é o vetor posição desse referencial, da origem do referencial. Num outro referencial em que a gente está observando a posição do objeto como sendo R. Então, essa é a relação, né, uma soma vetorial desses vetores posição para determinar a posição de um objeto que é visto como R' num referencial e como R no outro. Derivando em relação ao tempo, a gente tem a famosa composição de velocidades de Galileu, onde V aqui é a velocidade do referencial linha, que talvez não precisasse do linha aqui, mas é a velocidade do referencial visto em movimento, né, visto do outro referencial. Então, essa é a composição de velocidades, o que leva à invariância de Galileu. Né? Se a gente calcular a aceleração, que é a derivada da velocidade no tempo, a gente vê que as acelerações do objeto visto no referencial linha ou no outro referencial é a mesma. E usando a segunda lei de Newton, a gente vê que se a aceleração é a mesma, as forças aplicadas são as mesmas, então o sistema físico desse referencial é o mesmo. Então, essa é a relatividade galileana, que está relacionada à invariância da física quando a gente passa de um referencial inercial para outro. Bom, esses conceitos foram desafiados, né, com o surgimento das equações de Maxwell, né, que aconteceu lá no século XIX. Maxwell mostrou que existem ondas eletromagnéticas e essas ondas se movem com a velocidade que é a velocidade da luz. Então, notem que é uma coisa nova na física, né, nesse momento, porque a conexão entre a parte cinemática e a parte dinâmica, que é realizada pela segunda lei de Newton, envolve, de um lado, a força, do outro, a aceleração. Não aparece velocidade numa lei física. Agora, as equações de Maxwell mostram que isso não é verdade para todos os outros sistemas físicos, mas no eletromagnetismo, as ondas eletromagnéticas são dadas com uma velocidade. E a velocidade é determinada por essa lei. Depende de propriedades do vácuo, mas ela é dada.
Bom, como resolver isso? A primeira coisa que se observou é que são ondas, né? E as ondas, como as ondas de uma superfície da água que estão aqui, elas se propagam no meio. Então surgiu a ideia de que as ondas eletromagnéticas se propagam no meio, que foi chamado de éter, e durante décadas se estudou e se debateu as características do éter. E se esse éter está espalhado em todo o universo, ele tem que estar onde a luz se propaga. A luz se propaga, por exemplo, entre o Sol e a Terra. E, portanto, esse espaço entre o Sol e a Terra e todo o sistema solar tem que estar permeado por esse éter. E a Terra se move nesse meio. E aí se procurou desenvolver experimentos para perceber o movimento da Terra no éter. E o mais famoso deles é de Michelson-Morley, né, que é um interferômetro, porque se a Terra está em movimento em relação ao éter, né, a velocidade da luz em relação à Terra e, portanto, em relação aos espelhos, numa direção ou noutra, deveria ser diferente. Né? Se o espelho está numa direção perpendicular ao movimento da Terra ou paralela ao movimento da Terra, ele deveria ser diferente. A velocidade da luz deveria ser diferente, já que a Terra está se movendo em relação ao éter, ao meio em que a luz se propaga. E todos os experimentos que foram feitos, mesmo esse que foi o de maior capacidade resolutiva, né, de maior resolução, todos eles resultaram negativos, né? Não existia nenhuma influência do meio. Então, essa é a situação da física na época em que Einstein aparece propondo uma mudança profunda, né, dos conceitos envolvidos na cinemática. E ele abordou esse tema, primeiro criticando o conceito de simultaneidade. Ele parte do pressuposto de que a velocidade da luz é uma constante universal. Então, e não depende, portanto, de uma velocidade em relação ao éter. Né? O éter não existe, a luz se propaga no vácuo e a velocidade da luz é uma constante universal, igual para qualquer observador. E aí ele vai discutir o que significa simultaneidade. Né? Então, nessa figura aqui, ela é muito interessante para dar uma ideia do conceito. Imagina que você está num dia de tempestade e um observador aqui parado no solo percebe que os raios caíram simultaneamente nessas duas árvores. Né? E tem um outro observador aqui num trem em movimento, com uma velocidade relativamente alta aqui, né? 4/5 da velocidade da luz é bastante alto. Né? Mas é um experimento mental, né, típico do processo criativo de Albert Einstein. Então, será que para esse observador também os dois raios caíram simultaneamente nessas duas árvores? A resposta é não. Não porque enquanto a luz está, né, do raio caindo numa árvore e na outra está se propagando, né, é uma velocidade finita, ela não é infinita, está se propagando para chegar da árvore até o observador, os olhos do observador, ele está se deslocando nesse intervalo de tempo. Então, se ele estava aqui exatamente no meio, no instante que os dois raios caíram, à medida que ele se afasta aqui, ele se aproxima do raio que está vindo nessa direção e se afasta do raio que vem nessa direção. E, portanto, ele vai ver esses raios luminosos chegam até ele em instantes diferentes, e ele vai dizer que não, que os raios não caíram simultaneamente nas duas árvores. Então, essa é uma ideia básica e muito fundamental, né, de alguma coisa que ninguém questionava até então. Einstein foi o primeiro a questionar. Mas ele foi além. Né? Ele quis relacionar o conceito de simultaneidade com o de tempo. E esse é outro passo extremamente importante e extremamente profundo que foi dado por ele. Né? Então, o que ele diz que é tempo? Né? O tempo é marcado aqui num relógio. O que significa que um evento, né, que esse raio
atingiu essa árvore num certo instante de tempo. Ele diz que também é uma questão de simultaneidade. Aquilo que a gente fala tempo, né? O que a gente chama de tempo, é uma simultaneidade também. Significa que se a gente diz que o raio caiu nessa árvore às 3 horas da tarde, significa que os ponteiros do relógio estavam numa configuração correspondente a 3 horas da tarde, simultaneamente ao evento, o raio cair na árvore, né? Então, se a simultaneidade depende do movimento, então o tempo também depende do movimento e o tempo passa a ser dependente do observador. Esse é o grande passo dado por Einstein para estabelecer, do ponto de vista conceitual, para estabelecer a teoria da relatividade restrita. Bom, então, nós chegamos à conclusão de que o tempo depende do movimento, do estado de movimento do observador, e isso gera um problema de como você sincroniza relógios, né? Mesmo relógios de observadores que estejam parados num dado referencial. Por que isso acontece? Né? Porque vamos supor que você tem aqui dois relógios, né, separados por uma certa distância, eles estão num referencial que pode estar em movimento em relação ao outro ou não, mas os dois estão parados nesse referencial, né? Qual seria a maneira mais intuitiva de sincronizar os relógios? Você aproxima os observadores, eles conferem o horário no relógio e acionam o cronômetro, e aí o outro volta para cá com o seu relógio supostamente sincronizado. Mas quando ele chega aqui, o relógio não está mais sincronizado porque ele teve que se movimentar. Então, para sincronizar os relógios, isso tem que ser feito de uma forma que os observadores não precisem se deslocar depois de que o relógio esteja sincronizado, né? Nem o observador, nem o relógio, obviamente. Então, Einstein formulou um experimento mental para possibilitar essa sincronização usando um feixe de luz. Então, no instante t igual a 0, ou no instante inicial, né, o relógio aqui TA 0, né, como indicado aqui, no referencial linha, que está em movimento, manda um sinal para um outro observador que está a uma distância conhecida. Esse observador recebe o sinal e manda imediatamente de volta. E o sinal chega aqui em TA'1, é quando esse observador recebe o sinal de volta, certo? Então, o sinal vem, é refletido, sai daqui em TA0, é refletido, volta aqui em TA1. Né? O instante de tempo em que esse observador recebeu o sinal é calculado pelo observador que está aqui no ponto 0, em repouso, dessa forma aqui, é a metade do tempo entre o envio do sinal e o recebimento do sinal de volta. Então, se ele colocou aqui no instante t igual a 0, e se zerou o seu relógio, esse aqui sabe que o instante, exatamente qual é o instante em que o relógio dele foi zerado, e pode, dessa forma, sincronizar os dois relógios nesse referencial. Então, essa é uma forma de sincronizar o relógio sem precisar de deslocamento, sem precisar de movimento do relógio. Bom, isso aqui pode ser estendido para qualquer observador em posições diferentes, e isso leva, como está descrito nas notas de aula, a uma equação diferencial desse tipo, né, em que o tempo tal, que é o tempo nesse referencial, vai depender da posição relativa aqui nesse referencial, x', e deve satisfazer essa equação, né? Então, tal é o tempo medido e t é o tempo visto de um observador que está aqui fora desse referencial imobiliário. Então, essa é a forma como eles sincronizam o relógio. É possível resolver essa equação.
relacionando x' a x, né? Se é conhecida a velocidade desse referencial em movimento em relação ao que está parado. Você sabe exatamente a posição no referencial x de cada um dos observadores nesse referencial. E tem essa equação diferencial, cuja solução geral é essa aqui, né? Onde gama é esse fator bem conhecido. Então, essa é a equação para o tempo. Eu coloquei aqui c, que é a velocidade da luz vezes tal. Isso aqui depois a gente vai transformar numa variável, né? Isso tem unidade de distância, vai virar a quarta dimensão do espaço-tempo. Mas essa é a transformação do tempo, né? Então, o tempo visto por um relógio qualquer aqui nesse referencial em movimento depende da posição em que ele está aí, do instante de tempo no referencial parado, né? No referencial de fora, de acordo com essa expressão. E é possível também calcular a distância entre os relógios, né? Porque a distância nesse referencial, eu estou chamando de xi, é c vezes tal, então a gente tem essa expressão aqui para a posição. Então, não só a posição de cada corpo muda com o tempo, mas o instante de tempo de cada observador nesse referencial em movimento também muda. Isso aqui a gente fez só para a direção que ao longo do movimento. Se fizer para as direções transversais, também vai ter expressões ligeiramente diferentes. Isso está derivado nas notas de aula, mas o raciocínio é exatamente o mesmo. E esse conjunto de equações dá uma transformação de um referencial de fora, que está em repouso aqui no nosso caso, para o referencial em movimento. E isso permite a transformação de um referencial para o outro. Então, o novo conjunto de transformações que a gente vai ver leva a uma relatividade que é diferente daquela de Galileu, a relatividade de Einstein, cuja transformação é dada pela matriz de transformações de Lorentz. Então, a matriz de Lorentz é simplesmente uma matriz que reúne os coeficientes para tempo, variável xi, para as outras variáveis transversais, a direção do movimento. Reúne esses coeficientes para fazer a transformação, como se faz na álgebra linear. Então, essa é a transformação de Lorentz que a gente vai ver agora de uma forma mais compacta. Então, a forma de escrever essa transformação de modo compacto é reunindo numa matriz de transformação esses coeficientes que aparecem aqui. Lembrando que aqui o que nós estamos fazendo é passando do referencial em repouso para o referencial em movimento. Então, a transformação que se tem nesse caso Então, essa é a transformação das coordenadas do referencial em repouso, aqui nessa figura, para aquelas do referencial em movimento nessa figura. Uma forma compacta
expressar essa transformação é através da matriz de transformação. Nesse caso, ela vai ficar nessa forma, né? Eu coloquei aqui a linha para indicar que essa é a transformação do referencial em movimento para o referencial em repouso. Usualmente se faz o contrário, a gente quer do referencial em movimento. Aliás, aqui é do referencial em repouso para o referencial em movimento. O que se quer aqui, em geral, é transformar as coordenadas do referencial em movimento para aquele em repouso. Então, essa é a transformação de Lorentz usual e mais conhecida. Então, com isso, a gente encerra essa revisão rápida, né, da teoria da relatividade geral. Claro que nas notas de aula tem vários outros detalhes, tem transformação de energia, a famosa fórmula E igual a inicial quadrada derivada, dilatação do tempo, contração do espaço, tudo isso é discutido lá. Mas aqui, para o nosso uso imediato, o que a gente precisa mesmo é essa transformação, que ainda está numa forma simplificada, porque a forma mais geral é aquela em que os eixos do sistema de coordenadas não precisam estar alinhados com a velocidade, como acontece nesse caso, em que a velocidade está no eixo x. Então, por isso que aqui a gente tem 1 e 1 para as transformações das outras coordenadas, significando que as coordenadas x, y e z não se alteram, permanecem idênticas no novo referencial. A única transformação é no tempo e na direção do movimento. Então, isso aqui é uma revisão rápida da relatividade. A gente vai ver em seguida como usar esse formalismo de uma forma moderna, né? E falar de quadrivetores, que é um conceito fundamental da teoria da relatividade.